Howard Carter examina a múmia do rei Tut em 1922. O arqueólogo britânico descobriu a tumba do rei Tut, uma grande abóbada egípcia antiga contendo um menino faraó que antes estava envolto em mistério. A tumba, que continha os restos mumificados de Tutankhamon, rei Tut, revelou novos mistérios arqueológicos ao mesmo tempo que resolvia outros. Em 1927, Charles Lindbergh fez história quando voou em um monoplano sobre Nova York a Paris, tornando-se a primeira pessoa a fazer um voo solo sem escalas através do Atlântico. O Empire State Building, que se eleva a 1.250 pés sobre Manhattan, foi construído entre 1930 e 1931, ao longo de 7 milhões de horas de trabalho. Durante a construção, o esqueleto tinha uma estrutura vertical, composta por 210 colunas de aço, que só podiam ser erguidas 30 andares por vez. Multidões se reuniam para assistir enquanto os trabalhadores sem segurança se moviam livremente em torno dos guindastes e vigas. 5 trabalhadores morreram durante a construção do prédio, atribuídos à falta de precauções de segurança. De 1933 a 1938, o Partido Nazista realizou eventos de propaganda todos os anos na Baviera, conhecidos coletivamente como os Comícios de Nuremberg. Eles foram marcados por procissões com tochas e discursos, apaixonados de líderes nazistas, incluindo Adolf Hitler, que recentemente havia se tornado chanceler alemão. Nesta foto, em 1933, Hitler pode ser visto cumprimentando apoiadores durante um comício. Um ícone da Grande Depressão Americana, momento de declínio econômico crônico no mundo durante a década de 1930, é uma das fotos mais famosas dos Estados Unidos. A fotografia de Dorothea Lange expressa um profundo impacto emocional. As rugas no rosto da mãe demonstram desespero e angústia. Florence Owens Thompson, 32 anos, aparece desolada por não ter comida para alimentar os filhos. Em 1937, 36 passageiros e membros da tripulação morreram quando o dirigível Hindenburg, o maior já construído, pegou fogo no ar. O evento serviu de origem para a frase "Ó, a humanidade", depois que o locutor da rádio NBC Herbie Morrison gritou no ar. Esta foto icônica foi tirada quando a aeronave foi engolida pelas chamas. Em 25 de agosto de 1944, a 2ª Divisão Blindada Francesa e a 4ª Divisão de Infantaria do EUA libertaram Paris do domínio nazista após 4 anos de ocupação alemã. Pouco antes de a cidade ser libertada, Adolf Hitler ordenou ao general Dietrich von Choltitz que destruísse os marcos da cidade e queimasse a cidade. O comandante alemão recusou-se a cumprir a ordem. Esta foto, tirada por Jack Downey, mostra multidões alinhando-se na Champs-Élysées, enquanto tanques aliados passam pelo Arco do Triunfo. 53. Coroação Rainha Elizabeth II. Em 2 de junho de 1953, a princesa Elizabeth foi coroada Rainha Elizabeth II em uma cerimônia transmitida publicamente pela televisão na abadia de Westminster. A monarca sucedeu a seu pai, o rei George VI, que morreu aos 56 anos. 1969. Beatles atravessando Abbey Road. Uma das fotografias mais famosas da história foi feita no dia 8 de agosto de 1969, imortalizando não só os Beatles, como também o fotógrafo escocês Ian Macmillan, que capturou o momento do lado de fora dos estúdios Abbey Road, em Londres. Foram feitas 6 fotos. Fontes da época relatam que o Macmillan só teve apenas 10 minutos para clicar os músicos, atravessando a faixa de pedestres. Contam também que Lennon teria dito: "Vamos tirar logo essa foto e sair daqui. Deveríamos estar gravando o disco e não posando para fotos idiotas." 1969. Missão Apollo 11. A espaçonave Apollo 11 atingiu a órbita lunar em 19 de julho de 1969. Quando Neil Armstrong pisou na superfície da Lua, o astronauta declarou: "É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade." Nesta foto da NASA, o colega astronauta Buzz Aldrin caminha na superfície durante a missão. 1954. Marilyn Monroe. A atriz nascida Norma Jean Mortenson e conhecida como Marilyn Monroe seria imortalizada em muitas fotos icônicas e estilos de filmes em sua curta vida. Esta imagem foi filmada em 1954, mesmo ano em que estrelou o filme O Pecado Mora ao Lado. 1981. Casamento Princesa Diana com Príncipe Charles. O Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, casou-se com Diana Spencer em uma cerimônia luxuosa em 1981.
Estima-se que 750 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao evento televisionado. O casal real se divorciou em 1996, apenas um ano antes da morte prematura de Diana em Paris. 1986. Acidente ônibus espacial Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, o Shuttle Challenger da NASA explodiu 73 segundos após o lançamento. A tragédia tirou a vida de todos os 7 astronautas a bordo. Se a missão tivesse sido bem-sucedida, a professora Krista McAuliffe teria sido a primeira civil no espaço. 1989. O rebelde desconhecido, também conhecido como o Homem dos Tanques, ele foi um misterioso rapaz que ficou de pé em frente a uma coluna de tanques chineses, forçando-os a parar, durante os protestos na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 5 de junho de 1989. 1989. Queda do Muro de Berlim. Em 9 de novembro de 1989, após 28 anos, o Partido Comunista de Berlim Oriental anunciou que os cidadãos da Alemanha Oriental poderiam cruzar o muro da fronteira. Os residentes desceram naquela noite gritando: "Abra o portão!" 2001. Atentado do dia 11 de setembro. O fotógrafo da Reuters, Anthony Correia, começou sua rotina de locomoção de metrô para o trabalho na Baixa Manhattan na terça-feira, 11 de setembro de 2001. Seu trem estava subterrâneo quando os aviões atingiram as torres gêmeas e, depois de 45 minutos, redirecionado para a 4th Street. De lá, ele emergiu na paisagem alterada de uma cidade em meio ao horror e ao trauma. Sua fotografia de um bombeiro não identificado da cidade de Nova York saindo do Ground Zero após o colapso das torres gêmeas do World Trade Center captura a sensação generalizada de choque, devastação e incerteza. Um dos primeiros daguerreótipos, feita em 1837, esta foto mostra moldes de gesso e é uma das primeiras imagens tiradas por Louis Daguerre usando sua técnica. Ele manteve seu método em segredo até 1839, quando o governo francês lhe concedeu uma pensão vitalícia, em troca da revelação de como suas fotos eram produzidas.